Tá. Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma revisão, tá? Vamos iniciar a revisão de ciências naturais. E o nosso conteúdo é o que são plantas. Lembrando que a gente vai revisar tudo que a gente já viu, tá? Então, eu reforço que vocês vejam as atividades, assistam às aulas direitinho, olhem a plataforma, os slides, reveja se tem vídeos sugeridos que ajudam, tá? E vão auxiliar nos estudos de vocês. Então, vamos lá, tá? São plantas, né? O que é planta? A gente sabe que todo mundo praticamente tem uma planta em casa e todo mundo já viu, né? Ou sabe de alguém que tem plantas em casa. Então, as plantas são seres vivos que são capazes de produzir o seu próprio alimento, tá? E, como os demais seres vivos, apresentam um ciclo de vida. Isto é, elas nascem, crescem, reproduzem e morrem, tá? Então, a planta, como qualquer outro ser vivo, apresenta um ciclo de vida. Oi, Cecília. Tia, quando terminar as provas, a gente já vai estar usando o livro 7 ou vai ser o livro 6 O ainda? livro 7, tá? Depois a gente conversa sobre isso. Hora da revisão, hora de prestar atenção, tá bom? Então vamos lá. Ô tia, depois das provas eu vou viajar. Tá, depois a gente conversa sobre isso. Agora é revisão, tá? Preste atenção. Depois a gente conversa. Então, como eu estava explicando, as plantas são o quê? Capazes de produzir o seu próprio alimento e, como os outros seres vivos, elas apresentam um ciclo de vida. Elas nascem, crescem, se reproduzem e depois morrem, tá? Então, quem estuda as plantas? Quem são as pessoas que estudam, né, os cientistas que estudam as plantas, tá? A ciência que estuda a planta é a botânica, tá? Então, vários profissionais, eles vão se dedicar ao estudo, ao cultivo e também aos cuidados dessas plantas, tá? Como os botânicos, os agrônomos, agricultores e jardineiros, tá? Existe a ciência que vai estudar as plantas, a origem, quando nasceu, quanto tempo de vida a planta tem, como ela vai se reproduzir, o tipo da folha, do caule, se ela cresce se ela precisa de muita iluminação, de pouca água, muita água, tá? Então a botânica, os botânicos vão estudar, tá? Essa ciência das plantas, tá? Então é a ciência que vai estudar a planta, é a botânica, tá? Que é os botânicos, são profissionais. E também tem outros profissionais também que cuidam, né? Eles se dedicam, além dos estudos também, aos cuidados, tá? Que são os agrônomos, os agricultores e os jardineiros, tá? Então, para que a gente consiga cuidar da planta, a gente tem que ter uma noção básica. Então, esses profissionais, eles têm noção e estudos, tá? Que auxiliam nos cuidados com as plantas. O nome que se dá ao conjunto de espécies e vegetais de uma região é flora, tá? Lembra que nós estudamos também lá no livro passado, no semestre passado, né, no bimestre passado, que tem a flora, a fauna, e visto que é um conjunto da mesma, né, de vegetais de uma região, ela pode ser bem diversificada, tá? Então, a fauna de um lugar está referente ao quê? Aos animais. Mas quando a gente fala a flora, é em relação a tudo que é vegetal, as espécies vegetais de cada região, que vai mudar de acordo com o clima, o tipo de solo. Isso vai mudar o tipo de região, o estado, se é país, se é frio, se é quente, tá? Então, isso vai mudando. Por isso que a gente fala que cada um vai ter a sua
flora. Cada região tem a sua flora, tá? Alguém tem uma dúvida até aqui? Não, tia. Não, tia. Por enquanto não. Pronto. Então, os profissionais que estudam tá? As plantas e a ciência que estuda a planta é a botânica, tá? E, consequentemente, os profissionais, agrônomos, botânicos, agricultores, jardineiros. Se a gente for cuidar da nossa planta, de uma planta, e não souber nada sobre ela, nenhuma informação, a gente pode fazer alguma coisa errada, né? Por exemplo, tem algumas plantas que elas precisam de sombra. Então, se a gente não sabe que aquela planta precisa de sombra, a gente pega ela e coloca ela numa parte que o sol, né, tem muito sol. Ela vai conseguir sobreviver? Não. 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 Por quê? Porque o sol, né? Ela não, a espécie dessa planta, ela não se adapta ao sol, tá? Ela é planta para ficar na sombra, certo? Então ela não vai sobreviver a esse clima tão quente. Mas existem algumas plantas que elas gostam de sol, tá? A região dela, o habitat natural dela é o sol. Então, se ela ficar muito tempo da sombra, ela não vai conseguir se desenvolver, tá? Tia, Oi. assim, se a gente tiver um jardineiro que cuida das nossas plantas, aí ele vai explicar como é que cuida, pra não fazer Vai. nada de errado. Isso. Então, o jardineiro, quando a gente vai chamar um jardineiro para fazer uma manutenção ou criar o nosso jardim, ele vai dizer, olha, essa planta daqui vai ficar em tal lugar. Atraso. Tá, tudo bem, meu amor. Boa tarde. Né? Ele vai dizer, olha, essa planta, ela Qual precisa. é a página, tia? Tá aí, meu amor, na tela, 146, tá? Ah, tá. Beleza. Tia, Só um instante que eu estou concluindo, tá? Desliga os microfones. Então, se o jardineiro, ele vai dizer onde é que a planta vai ficar. Por exemplo, eu já vi, tá, Cecília, que você quer falar, não precisa levantar a mão mais não, tá, meu amor? Já apareceu aqui. Então, o jardineiro vai dizer, olha, essas plantas aqui, elas precisam de sol. Essas vão ficar aqui porque elas precisam de sombra. E assim por diante. Tem plantas que tem que regar todos os dias. Mas tem plantas que não é necessário, tá, regar todo dia. Então, por isso que o jardineiro ele tem um conhecimento, ele já estudou e ele pode passar, tá, essas dicas pra gente e depois ele só vem e faz a manutenção. Então, os tipos de plantas, tá? Os grupos das plantas. Pode falar, Cecília, agora. da página de antes, é meio que igual aquela tarefinha. Que livro, tia? Livro 6, meu amor. Das plantas que estava mostrando lá. Um solzinho, só que não com água. A água só que com sol. Isso, é igual aquele exercício, isso mesmo. Tem plantas que precisam de muito sol e outras que não precisam de muito sol, tá? Então, vamos prestar atenção. Desliga os microfones, por favor. Tem gente com o microfone aberto, por favor, desligar. Então, existem 4 principais grupos de plantas. Que grupos são esses, tá? Desliga o microfone, por favor. Então, existem 4 principais grupos de plantas. O primeiro, as briófitas. O segundo, as pteridófitas. O terceiro, as gimnospermas. E o quarto, as angiospermas, tá? Então, a gente tem 4 tipos de grupos de plantas. As briófitas, como a gente já viu, são aquelas plantas pequenininhas que são encontradas em ambientes onde? Terrestres, úmidos
e com sombras, tá? São ambientes sombreados, com cascas de árvores e rochas próximas aos corpos de água, tá? Existem algumas briófitas aquáticas de ambientes de água doce, como os rios e lagos. Então, ó, são os musgos, tá? As hepáticas. Então, esses aqui são alguns tipos de briófitas. Os musgos, ó, eles ficam aonde? Nas rochas, como tá mostrando aqui, ó. Rocha, nas cascas das árvores. E eles precisam de quê? De sombra, ambientes terrestres e úmidos, certo? O que é uma coisa sombreada, que é coberto por sombra ou onde há sombra. As pteridófitas, tá? São plantas maiores, tá? Bem maiores que as briófitas. Elas são essencialmente terrestres e habitam principalmente em ambientes sombreados e muito úmidos. No Brasil, as pteridófitas são frequentemente encontradas em ecossistemas de floresta da Mata Atlântica e da Amazônia. Então, ó, aqui tem 3 tipos de pteridófitas, tá? Lembra que a gente já viu esses tipos, a gente já discutiu como são, tá? Então, são samambaias, também são pteridófitas, e elas a gente vê muito, é muito comum, tá? As pessoas cultivarem as samambaias, tá? Coloca na caqueira e coloca para Minha avó tem 2 ornamentar. samambaias aqui. Isso, para decorar, tá? Também existe a cavalinha, que é aqui da letra Eu B. nunca sei a samambaia. Tem a cavalinha, que é da letra B. E tem um licopódio, aqui também na letra C, tá? Então, são 3 tipos de pteridófitas, tá? Elas são bem maiores que as briófitas. Porque as briófitas a gente nem consegue ver direito o formato delas, tá? Ó, a gente vê direitinho, ó, foi preciso dar um zoom bem grande. Ó, para aqui. As gimnospermas, tá? Vamos para as gimnospermas. São as primeiras plantas com semente a surgirem no planeta Terra. Elas habitam preferencialmente em ambientes terrestres de clima frio, tá? No Brasil, a araucária ou o pinheiro do Paraná, desculpa, é a única gimnosperma nativa encontrada nas regiões do sul do país e em áreas de maior altitude do sudeste, como em Campos do Jordão. Desliga o microfone, por favor, quem está ligado. Por favor, desliga o microfone. Então, gente, essas plantas de aqui, ó, tanto a araucária e o pinheiro do Paraná, tá? É a única gimnosperma nativa, tá? Então, elas são únicas aqui do Brasil. E elas são encontradas aonde? Nas regiões sul, tá? E também na altitude lá do sudeste, como em Campos do Jordão, que é em São Paulo. Então, olha aqui. Elas são as primeiras plantas com sementes a surgirem. Por favor, Débora, desliga o seu microfone. Obrigada. A surgirem no planeta Terra. Tá? Então, tem aqui, ó. Além, tá, da araucária, que é aqui na letra A, é possível encontrar algumas gimnospermas bem exóticas, como a tuia e a sica. Ó, aqui a tuia, ó. É um pinheiro bem pequenininho, formato de pinheiro, tá? E aqui, ó, e a sica, que parece uma palmeira. Também são bem ornamentais. Elas são utilizadas bastante na decoração, tá? Para ornamentar um jardim, uma casa na frente e etc. E as angiospermas são as plantas mais diversas e as mais comuns, né? Elas apresentam flores e sementes protegidas pelo quê? Pelo fruto. Então, a gimnosperma, o fruto vai proteger quem, gente? A semente.
Elas são as únicas plantas que ocupam praticamente todos os ecossistemas, tá? Então, quais são esses tipos de plantas? Pode ser uma jaqueira, a manga, um pé de uva, um pé de tomate, tá? São angiospermas. Elas apresentam semente e fruto, e flores também. A maioria das plantas já angiospermas são terrestres, assim como a jaqueira, tá? Outras são aquáticas, como o igapé, aqui na letra B. E ainda consideradas aéreas, que são as orquídeas. Por que as orquídeas são consideradas aéreas, gente? Quem sabe? Porque elas vivem aonde? Nas árvores. Nas árvores, nos galhos das árvores. Por isso que elas são consideradas plantas aéreas, tá? Não é porque ela voa, não. Porque a gente sabe que nenhuma planta Já voa. imaginou? A gente sabe que nenhuma planta voa, não é isso? Já imaginou? Já imagina uma planta voando? Ia ser legal. Então, gente, esses aqui são alguns tipos de angiospermas, tá? Alguém tem alguma dúvida? Não. Pode falar, Jorge. Tia, Pode falar. não tem aquelas pimentinhas que é meio que um círculo? Oi? Não tem umas pimentinhas que é mais ou menos um círculo? Pimenta? É. Pimenta calabresa? Ah, minha avó cria. Ah, é? Que massa! Muito bem. Elas Muito ficam igual. assim, elas ficam assim penduradas nos galhos. Ah, elas ficam também penduradas nos galhos. Muito bem. Ana Maria, pode falar. Lá no sítio do meu avô tem umas árvores cheias de umas frutinhas pequenas que eu não lembro o nome. Aí são os tipos de fruta aérea. São Mas é plantas bem aéreas. É. Isso. Eu não Muito lembro o nome bem. desse negócio que dá pra pegar e comer. Muito bem. Então, aqui a gente lembra dessa atividade que a gente fez, que foi muito legal, tá? Vocês responderam aí no livro de vocês, tá? E aqui a gente vai responder novamente, sem olhar no livro, tá, gente? Então, a gente vai dizer, vai colocar. Letra B, na imagem, para a briófita. As pteridófitas, vamos colocar letra P. Na gimnosperma, vamos colocar G. E na angiosperma, vamos colocar A. O feijoeiro é o quê? B, P, G ou A? A. A. O musgo? B. B. Muito bem. A orquídea? A. 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 A bananeira? A. A. Maracujazeiro? A. Hepática? B. B. Muito bem. Samambaíaçu? G. G. A gimnosperma. Olha aí como ela é grande e alta. E a letra... E, aliás, e a samambaia? Quem sabe qual é a samambaia? Pteridófitas. Muito Eu bem. tenho comido com a samambaia, samambaiaçu. Não, não. Então, vamos para o nosso próximo conteúdo, tá? As partes das plantas. Vamos ver aqui. Desliga o microfone, por favor, Jorge. Ô tia, a angiospermas é as... São as plantas normais que põem frutos e sementes. Obrigada, tia. Nada.
E as briófitas, que eu me esqueci? São os musgos, aquela que é bem pequenininha, que ficam nas raízes das árvores, nas cascas, nas pedras. Sim, É eu só considero baixar, Nossa, ó, e as gimnospermas? gimnospermas. São as que colocam sementes, tá? Ah, tá. Então vamos lá, todo mundo. Mas bota fruto também? Não, só semente, tá? Página 154. Vamos lá, tá, gente? Esse daqui são as partes das plantas e suas funções que a maioria das pessoas e de vocês conhecem, tá? Então, as plantas, elas têm diferentes partes. E cada uma dessas partes, ela vai ter um desempenho de uma função específica. Então, vamos ver aqui. Nessa imagem, a gente tem um esquema representativo do tomateiro, tá? Então, tem a folha, a flor, a semente, o fruto, o caule e a raiz, tá? Então, vamos lá. Começar pela raiz, tá? Vou começar de baixo para cima. A raiz fixa a planta no solo e retira dele a água e sais minerais. Então, é pela raiz que a planta, tá, vai retirar a água e os sais minerais do solo. O caule é que vai sustentar as folhas, as flores, os frutos e vai conduzir a água e sais minerais até as folhas e distribuir o alimento às outras partes da planta, tá? Vamos agora para o fruto. O fruto é encontrado apenas nas angiospermas, guarda e protege a semente. Então, lembra que a angiosperma... Ô, tia, Oi? eu não ouvi o que você tinha lido. Da onde, meu amor? O primeiro que você leu. Da raiz? É. Por que você não ouviu? Tava ruim, foi? É que eu não ouvi. Ah, então. A raiz, ela vai retirar do solo os sais minerais e a água e vai o quê? Fixar a planta, tá? No solo. O caule, ele vai sustentar a planta, as folhas, o fruto, as flores e vai conduzir essa água que a raiz tira, esses sais minerais, até as folhas e vai distribuir as outras partes das plantas, tá? O fruto, ele é encontrado somente no tipo de planta angiospermas. O musgo vai ter fruto? Não. De jeito nenhum. Por quê? Porque é só a angiospermas que produz o fruto, que protege a semente. Então, a semente é a parte responsável pela formação de uma nova planta, tá? Então, é a parte da semente que vai crescer ou vai originar outra planta, tá? A flor é a parte responsável pela reprodução das plantas angiospermas. Então, é a partir da flor que ela vai se reproduzir, certo? A folha realiza as trocas gasosas da respiração entre a planta e o ambiente e, com a fotossíntese, produz o alimento que a planta necessita para sobreviver. E na parte da folha que a planta se alimenta, tá? Ela vai ter essas trocas de gás, de oxigênio, tá? O sol. Então, é a partir da folha, tá? Então, vamos ver aqui na página 154, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos. Nós, seres humanos, né, e outros animais aprenderam o quê? A se beneficiar das plantas, especialmente no que diz respeito à sua alimentação. Então, a gente consegue consumir algumas plantas, que as plantas são ricas em nutrientes, tá? E ajudam na nossa alimentação e são bastante importantes para equilibrar a nossa alimentação. Alguns tipos de raiz, por exemplo, armazenam nutrientes que podem ser utilizados como alimento e também como matéria-prima para as indústrias.
Então, que raízes e que tipos de raízes são essas? Lembra do quiz que tinha uma questão sobre raiz? Tá? Então, bora lá. Essa questão que eu errei. Então, vamos lá. Tem aqui beterraba, rabanete, o nabo, a mandioca, que é a macaxeira, a batata doce e a cenoura. São raízes de reserva que são utilizadas na alimentação humana. A mandioca também pode ser utilizada na fabricação de farinha e do amido. A cenoura também, tá? Algumas indústrias produzem, pega a pigmentação da cenoura. Não sei se vocês já viram, mas a gente cortar a cenoura e passar ela crua mesmo, tá, gente? Em um guardanapo, em um pano branco, ela vai colorir, vai tingir aquele pano. A beterraba do mesmo jeito, tá? Vai ficar roxo e com a cenoura fica alaranjado, tá? Então, muitas pessoas, indústrias, antigamente, elas tingiam, tá? Os tecidos a partir desses vegetais, tá? Ou dessas raízes, que tudo aqui são raízes, certo? Então, aqui, da raiz do alcaçuz ou regaliz, é retirada uma substância utilizada na fabricação de quê? De doces. Então, a partir aqui, ó, foi Esse tal de alcaçuz aí, ele alcaçuz. tem no nosso país. Esse aí, alcaçuz, ele tem no nosso país? Ou ele vende em alguns supermercados? Não, ele tem. Nosso país também é importado, tá? Aí eles são fabricados os doces. E também, além da raiz, existem algumas plantas cujos seus caules também são capazes de acumular nutrientes, tá? Podendo ser utilizados como alimentos pelos seres humanos ou por outros animais. Conheça, alguns exemplos, tá? Então, aqui, ó, tem a cana-de-açúcar, a batata inglesa e o cará. A cana-de-açúcar produz o quê? Quem sabe, gente, a partir da cana-de-açúcar? Produz o açúcar. O açúcar. E o que mais? Quem sabe? A cana? Sim. Tia, macaxeira é uma raiz, não é? Isso, macaxeira é uma raiz, tá? O álcool, tá, gente? A partir da cana-de-açúcar também é possível produzir o álcool, tá? Então, algumas usinas Cana de além... açúcar? Da cana de açúcar? Sim, da cana-de-açúcar. Então, A algumas cana de usinas... açúcar, essa aqui é a cana de açúcar que você tá com o mouse. Isso, essa aqui é a cana-de-açúcar. Então, Não era pra ser verde. Não, ela também fica roxa, tá? Então, a cana-de-açúcar, ela também produz o álcool e açúcar. Pode falar, Cecília, depois Maiara. Pode falar, tá, gente? Se for perguntas e comentários em relação ao assunto, tá? Tá. É por causa que eu ia falar sobre a cana de açúcar que ela produz a água, que é o alquinho dela. Só que a senhora já falou. Ah, pode falar, Maiara. Ô tia, eu queria dizer sobre as plantas. Elas são muito importantes porque as plantas, alguns animais só comem elas, são os herbívoros. Isso. Então elas são muito importantes. Muito bem. E também tem algumas pessoas já que optam por essa opção de se alimentarem apenas de vegetais. E é muito importante. Então, aqui só um instante, tá? Vou deixar falar. Temos 3 exemplos, tá? De tubérculos, que é a batata e o cará. O cará é um tipo de inhame, tá, gente? É um tipo do inhame. Como também tem batata. Tem a batata inglesa, tem a batata mais roxa. E vai depender, tá? São vários tipos. Então, ele também são caules modificados que podem ser utilizados como alimento.
Legal, tia. Muito legal, né? Então, aqui, ó, a indústria também utiliza caules de plantas como matéria-prima. Do caule da seringueira é retirado o quê? O látex, usado na fabricação de borracha e para a confecção, por exemplo, de quê? Mangueiras de água e de pneus, tá? Então, aqui nessa imagem da 56, a extração de látex, da onde? Do caule da seringueira. As folhas de muitas espécies de plantas também podem ser utilizadas na alimentação, na fabricação de bebidas ou de remédios e na obtenção de fibras para tecidos. Vamos observar aqui a imagem, ó. Alface, couve, acelga, repolho, rúcula e espinafre são exemplos de folhas usadas na nossa alimentação. Eu gosto de todas elas. Adoro na salada. Todas, todas, todas. Especialmente o repolho, especialmente o repolho e a rúcula. Eu adoro, amo, 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 amo. Espinafre também é muito bom, tá? Quem já assistiu algum desenho do Popeye, tá? Ou, se vocês não assistiram, os pais de vocês provavelmente já assistiram. E quando o Popeye comia o espinafre, ele ficava com uma energia, ele ficava bem forte, tá? Então, essas folhas, tá? Tem bastante, muito, muito, muito nutrientes. Então, aqui no cantinho, ó, tem que algumas folhas, tá? Como a folha do maracujá, tá? Quebra-pedra, da erva-cideira e de hortelã, são o quê? Utilizadas para ajudar as pessoas adoecidas, tá? Então, a gente também... Desliga o microfone, por favor. Desliga os microfones, por favor. Então, algumas plantas também são consideradas, tá? São utilizadas, na verdade, para fazer o quê? Chá, tá? Então, para curar as pessoas. De onde nós... Então, de onde a gente tirava, hein, gente? Esses costumes, a partir de onde? Dos índios, tá? Dos indígenas. Eles já utilizavam as plantas para fazerem, tá? Usar como medicamentos, tá? Por favor, desliguem os microfones. Depois eu vou deixar todo mundo falar, tá? Deixa a tia terminar de explicar. Então, na obtenção de fibras para tecido, são empregados, por exemplo, folhas do sisal e do fruto do algodoeiro. Então, essas camisas que a gente usa, a nossa roupa que fala que é de algodão, vem de onde? Do algodoeiro, tá? Então, ó, plantação de sisal. Olha aqui na letra A, a plantação do sisal. Que são usados para fazer tecido, aqueles cordãozinhos de sisal que amarram, tá? Na letra B, é processando, tá? É o processamento da fibra do sisal na Associação de Desenvolvimento Sustentável e Solidário da região do Sisaleira. Ó, lá na Bahia. Então, ó, da fibra do sisal. Na letra C, flor do algodoeiro. Também, ó, a flor do algodoeiro. A minha avó antes tinha um pé de algodão. E a gente utilizava o algodão, tá? Ele não é... Quando a gente retira do pé, ele não é tão branquinho, não. Por quê? Porque quando ele tá in natura, do jeito que a gente retira ele, né? Sem passar por nenhum processo químico, ele não é tão branquinho. Aí depois recolhe, leva para a indústria, tem um tratamento, ele fica mais macio e mais branquinho. Então, na letra D, a penteadeira, máquina utilizada na produção de fios de algodão puros e mistos, lá em Maringá, no Paraná. Tá? As flores também podem ser aproveitadas na alimentação, na fabricação de perfumes e na medicina. Conheça alguns exemplos. Couve-flor e brócolis são flores comestíveis, tá? Eu também gosto muito de brócolis, sou apaixonada.
E couve-flor também é muito, muito gostoso. Pode levar no forno, na pizza, na salada, com camarão, com frango. É muito gostoso. E até puro é uma delícia. Tá? Então, muitos frutos são comestíveis e podem... Muito bem. Muitos frutos são comestíveis e podem ser utilizados como um nutritivo alimento, tá? Fonte de vitaminas e de sais minerais. Desliga o microfone, por favor. Então, vamos lá. Goiaba, laranja, abacate, pêssego, mamão são exemplos de frutos utilizados na alimentação humana, como várias outras, acerola, maracujá, tá? São vários tipos de frutos que a gente consome. E os seres humanos e outros animais também se alimentam de alguns tipos de sementes, tá? Não é só os seres humanos que consomem as frutas, tá? Os frutos, as flores, as folhas, os animais, como a Mayara disse, tá? Também consomem. E algumas sementes. Você pode consumir a semente da abóbora, do feijão, né? O feijão que a gente come é o fruto ou é a semente? É a semente. Ô, tia, o arroz também é uma semente, né? O fruto é a vagem. As castanhas do Pará são alguns tipos de sementes utilizados na alimentação humana. A gente consome castanha também, é uma delícia. Quem gosta de castanha? Tia, é a melhor coisa que eu já comi na minha vida. É muito bom. Amendoim é a mesma coisa, tipo de Castanha. Meu pai só vive comendo. É muito gostoso. Eu adoro castanha também. A do Pará e a castanha normal, tá? Eu sei, de castanha ou amendoim, que eu gosto de comer com açaí. Também é gordura natural, é, tia? É gordura natural, muito bem, tá? Então, a gente... Só um instante, tá? Deixa eu terminar. Então, ó, a gente percebe que das plantas a gente pode alimentar da raiz até o quê? Até a semente. A gente come a raiz, o caule, as folhas, as flores, o fruto e a semente. Olha como as plantas são importantes. Só um instante, tá? Olha como as plantas são importantes na nossa alimentação e na alimentação dos animais, tá? Então, por isso que a gente deve consumir bastante vegetais para ter uma alimentação equilibrada. Comemos também carne, a gente come leite, consome o pão, que é a massa, consome várias coisas. Mas também tem que ter uma alimentação equilibrada, tá? A gente não pode viver comendo só massa, só queijo, só leite, só carne, não. Tem que ter esse equilíbrio, tem que comer grãos, sementes, frutas, frutos, folhas e flores, tá? Então, quando alguém falar, vocês podem até dizer, olha, eu como flores. Aí vai dizer, que tipo de flor você come? Aí você pode falar da couve-flor e do brócolis, tá? Pode falar. Agora, eu vou abrir aqui, ver quem falou comigo, quem pediu para falar, tá? Jorge pediu para falar. Ô, tia, mas como é que pede pra falar? Na tela, meu amor, tem aí mais. Aí você levanta a mãozinha. Tem a opção de levantar a mão no cantinho da sua tela. Sabe, nos participantes, aí você vê que tem uma mãozinha. Isso, nos participantes. Tem uma mãozinha lá, você clica, tá? E também as árvores são bem importantes, as árvores. Isso, Jorge, pode falar. Porque elas respiram ar e tragam e... Ô, tia, Como assim? é que levanta a mão. Tá aparecendo não, meu amor. Depois é só um instante, tá? Que eu tô Aqui tá escutando o aparecendo que Jorge. a Cecília levantou, a Espera Maiara... aí, Manu, só um instante, tá? Que eu tô ouvindo o Jorge. Espere sua vez para falar. Pode falar, Jorge. Jorge, pode falar. Não tô lhe ouvindo, Jorge. Tá desligado seu microfone.
Pode falar, Melissa, então. Depois Ana Maria, depois Maiara. Pronto, Manu, já apareceu aqui, tá? Você fala depois. Oi. Ô, tia, as árvores é muito importante porque ela traz oxigênio pra gente. E tem tanta gente matando que parece que nunca estudou na vida. Nunca estudaram, né? Pois é, incrível, né? Como a maldade humana, as pessoas não conseguem entender, né? Que ela é essencial, as plantas são essenciais na nossa respiração, para a nossa alimentação e, consequentemente, para a nossa existência. Maiara, pode falar. Ô tia, eu tava querendo falar, eu tava na verdade perguntando, o arroz é uma semente? Não, é um cereal, tá? Ah, tá. Pronto. O arroz no cereal? É um cereal, tipo de cereal, tá? Não sabia. Cecília, pode falar. E depois, Eu, Ana Maria. Ana Maria. Você levantou a mão, meu amor. Por isso que eu tô pedindo para você falar. Qual a sua dúvida? Ah, então tá. Ana Maria. Assim, também achei que quem mata as árvores parece que não achei que são importantes. E também a laranja aqui que eu vi é a vitamina C que meu pai fez ontem para eu tomar, que eu tô um pouquinho. Gripada. É. Isso, a vitamina. Só um instante. É a Ana. Então, a vitamina C tem na laranja, na goiaba, na acerola, na pitanga. E maracujá, né? E no maracujá também. Pode falar, Manu, depois Débora. Quando vai ser a revisão de matemática? Amanhã, meu amor. Tá? Olha lá no cronograma que a tia colocou no grupo, tá? Pode falar, Débora. Tá falando. Pode falar. Quem mata, quem corta as árvores, tá praticamente, como eu posso dizer? Tá tirando a própria vida, Isso, é. Daqui a pouco, se não existir árvore, né? a gente não vai conseguir respirar nem os animais, tá? Então, A gente. gente tem que respirar e vai ter algumas mortes. Isso. Então. Não tô lhe ouvindo, Cecília. Não estava na minha vez de falar. Mas você disse que tinha esquecido. Pode falar agora. É por causa que meu irmão vai ter que fazer uma prova. Aí eu tô no computador, aí o recreio vai ser de que horas? Eu vou dar 10 minutinhos para a gente descansar e depois ter a revisão de ciências sociais, tá? Vamos encerrar por aqui. Tchau, meus amores. Tchau. Beijo, beijo. Tchau, tia. 3 horas eu mando o link, tá? Vai voltar, tia? Vai voltar. Tem revisão de ciências sociais, tá? Bye, Só bye. essas duas hoje, né? Olha lá o roteiro no grupo. Tchau, beijo. Tchau, beijo.